Boa tarde, pessoal. Com o nosso retorno às aulas presenciais, nós vamos iniciar com língua portuguesa, com a leitura do texto Ventinho. Vamos fazer uma leitura bem gostosa desse poema. Primeiro leia abaixo e, quando se sentir seguro, faça a leitura em voz alta. Se quiser, escolha um amigo ou familiar para ouvir a sua leitura. Uma dica: o texto ao lado é um poema. Ele é composto por versos que estão organizados em estrofes e que podem ou não conter uma rima. Muita gente confunde poema com poesia. O poema é o texto em si e a poesia é a emoção que o texto nos transmite. Podemos encontrar poesia na música, na carta e até numa pintura ou em um filme. Então, pessoal, nós abaixo vamos fazer a leitura do texto para vocês. Vocês vão ouvir com atenção essa leitura e depois vocês vão praticar a sua leitura, ok? Eu quero lembrar vocês para prestarem atenção na entonação da voz da leitura do professor e observando os sinais de pontuação, como ele está sendo olhado, como ele está sendo lido na leitura, ok? E assim vocês vão aprimorando a leitura de vocês. Lembrando também que o hábito de ler, o hábito da leitura tem que ser uma prática diária nesse período de formação de vocês para aprimoramento do seu vocabulário e enriquecimento também desse vocabulário, tá? Então vamos à leitura? Ventinho. Quando o ventinho chegou, levantou folhas do chão e fez um redemoinho que veio na contramão. Uma folhinha pequena fez uma reclamação. Que coisa desagradável, me ponha já já no chão. Eu não vim aqui brincar, o ventinho foi falando. Eu vim aqui para chamar a chuva que está faltando. As folhas estão caindo, a terra já virou pó, as flores estão murchando, tá seco de fazer dó. Os bichos estão morrendo, não tem folhas para comer. Com essa secura toda, não tem água para beber. Ventinho soprou com força, as nuvens todas juntou, e a chuva toda caiu, o jardim todo molhou. A terra bebeu a água, as raízes se molharam, folhas e flores se abriram, a umidade aproveitaram. Bichinhos apareceram, abelhinhas e formiguinhas, beija-flores coloridos, besouros e joaninhas. Ventinho soprou de leve sobre a paisagem florida. Eu posso trazer a água, mas a água é quem traz a vida. Bom, após ter feito a leitura, ter ouvido a minha leitura com atenção, nós vamos propor algumas atividades para vocês fazerem lá na sua apostila. Então, nós temos aqui um espaço criação. Agora é o momento de imaginar as cenas em que esse poema nos faz pensar. Imagine como se deve ser essa folhinha que o ventinho fez voar igual um avião. Como ele soprou nas nuvens para fazer chover. As folhas e flores se abrindo. Desenhe então no seu caderno com criatividade. Esse desenho vai ficar muito bonito. Então, pessoal, vocês vão fazer essa ilustração. Pode ser feita no seu caderno ou numa folha. E vocês enviem a foto dessa ilustração para nós lá no nosso grupo. Imaginando, ilustrando, colocando a sua imaginação do que você da leitura desse poema. Vamos tentar? Então, pessoal, para entender e conseguir responder a pergunta número 1, nós temos que saber também o que é estrofe e o que é verso.
Na literatura, o verso representa a linha do poema, enquanto a estrofe é o nome dado ao conjunto dos versos. A poesia também, pessoal, ela é musicada, pode ser musicada. Então, temos o refrão ou o estribilo. São os versos que se repetem no final das estrofes. Isso é comumente usado nas músicas. Como no hino nacional, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, raio vividor. Então esse verso, ó pátria amada, né, do hino nacional, ele é um refrão do poema que foi escrito, do hino nacional, e foi musicado. Então, qualquer poema, ele pode ser musicado e ter um refrão ou não. Então, vamos lá. Você já percebeu que como o poema se organiza? Então, responda. Quantas estrofes possui o poema e quantos versos há em cada estrofe? Vamos então continuar a entender o texto. Pergunta 2. O que aconteceu quando o ventinho chegou? Na pergunta 3, vocês vão responder: o ventinho fez um redemoinho que veio na contramão. Qual o sentido de contramão no texto? Pergunta 4. Qual era o objetivo de Ventinho? O que ele queria que acontecesse? Pergunta 5. Ventinho relata as consequências da falta de água na Terra. O que estava acontecendo por falta de água? Nas perguntas 6 e 7, são os chamados pergunta de múltipla escolha. O que é uma pergunta de múltipla escolha? São perguntas que têm várias opções de resposta para vocês marcarem um X na resposta que vocês julguem ser a correta. Então vamos lá. Na pergunta 6, de acordo com o texto, os bichos estavam morrendo por quê? Então nós temos 4 opções de resposta. Você vai ler com atenção cada uma delas e vai marcar a cruzinha, o X, né? Na que você julgar a que é a correta. Pergunta 7. No trecho, não tem água para beber. A palavra em destaque passa a ideia de quê? De tempo, de modo, de lugar ou de negação? Gente, presta atenção que sempre que houver num texto uma palavra em destaque, ela vai estar sempre mais escura. Então, a palavra não, ela está mais escura, é chamado de negrito. Uma linguagem de um texto digitado no aplicativo do Word. Pergunta 8. De acordo com o texto, quem traz a vida? Na pergunta 9 e na pergunta 10, na pergunta 9 é uma pergunta de múltipla escolha também. Na pergunta 10 é uma pergunta aonde vocês vão responder com suas palavras. Então vamos lá na pergunta 9? Ao ler o trecho, eu posso trazer a água, mas a água é quem traz a vida. A palavra em destaque se refere a quem? Então a palavra de destaque é eu, é a que está em negrito. Vamos lembrar também, pessoal, como esse trecho que nós lemos, ele foi retirado lá do texto Ventinho, ele é colocado entre aspas. Vamos observar as aspas, esse símbolozinho aqui no início e no final, e também tem alguns sinais de pontuação aqui, que é o travessão, a vírgula, o ponto de exclamação. Ok, pessoal? Na pergunta 10, está escrito o seguinte: a folhinha disse ao ventinho, me ponha já já no chão.
As palavras usadas pela folhinha estão repetidas para passar a ideia. Qual a ideia essa palavra já está passando, pessoal? Pensa, reflita, peça ajuda a alguém para lhe ajudar com as questões. Olá, quinto ano! Chegamos ao final do primeiro bimestre. Continue estudando e não se esqueça dos cuidados que todos precisam continuar tomando para combater o coronavírus. Então, pessoal, em língua portuguesa, do nosso material didático carioca, essa foi a nossa última lição, fechando assim o primeiro bimestre. Mas o bimestre ainda não acabou, né? Fechamos as atividades do caderno do material pedagógico. Nós continuaremos nas próximas semanas complementando as matérias para que nós fechemos o primeiro bimestre com chave de ouro. Eu quero pedir uma gentileza a todos vocês que assistam aos vídeos dos canais com as explicações para lhe ajudar nas aulas. Eu tenho percebido que o pessoal não tem acessado os canais como auxílio nos seus estudos. Tanto os canais do Rio Educa em Casa, Rio Educa na TV, o Google Sala de Aula, o meu canal do YouTube. Isso tudo a gente vai percebendo, né, que os acessos estão sendo pouco ou restritos. O Rio Educa em Casa, por exemplo, é um canal onde você não gasta o seu acesso à internet, os dados de internet do seu celular. E você pode fazer a aula no melhor momento que você tiver na sua casa. Se só tem um celular e o responsável leva o celular, use o celular quando o responsável chegar do trabalho, ou pede um dia na semana, ou faz no final da semana. Então nós temos um tempo para isso, para estudo. Nós não podemos deixar de estudar pelo motivo de estarmos presos em casa por conta da pandemia. A gente não pode ficar sentado dentro de casa esperando o retorno da aula para aprender. Já se passaram um ano de lockdown, um ano sem estar em sala de aula. E isso é prejudicial lá no nosso futuro. Então nós temos que recuperar e nos esforçar para vencer esse grande desafio que se colocou no ano de 2020, que foi o coronavírus. Um grande desafio que foi colocado para toda a comunidade. Não é só um luxo eu não digo, mas não é só uma necessidade nossa aqui na nossa cidade, é mundial. Então, crianças do mundo inteiro estão passando pelas mesmas dificuldades de estudar em casa, como nós da escola de rede pública. Temos algumas diferenças entre rede pública e particular, mas para as crianças as dificuldades são iguais. Então, a nossa rede pública da cidade do Rio de Janeiro está trazendo todas as ferramentas para que essas dificuldades sejam minimizadas, ok? Então, até um próximo encontro. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, álcool gel e até o próximo encontro.